A aula pública de hoje discute mal-estar e sofrimento na crise política. Neste programa, gravado na Universidade Anhembi Morumbi, campus Vila Olímpia, quem fala sobre o assunto é Christian Dunker. Psicanalista e professor de psicologia da USP, Christian Dunker é autor do livro Mal-estar, Sofrimento e Sintoma. Com a crise e a violência, a sociedade está cada vez mais confinada em muros. Além disso, a pressão por resultados e o tempo acelerado geram mal-estar e tensão. Dessa forma, crescem ao redor do mundo sintomas de ansiedade, estresse e depressão. Pesquisas apontam que o sofrimento humano pode aumentar em decorrência de crises, como a que acontece atualmente no Brasil. Mas afinal, como fatores políticos e econômicos podem afetar a vida dos cidadãos? Por que há mal-estar e sofrimento na crise política? Mal-estar é uma forma de sofrimento, é um tipo de sintoma, antes que a gente consiga dar um nome para ele. Antes que a gente consiga contar a história de como a gente chegou a sofrer da maneira como a gente sofre. Tá? Então, o mal-estar acontece quando uma palavra não pode ser empenhada, quando uma palavra não pode ser dita. Ou, quando numa determinada situação, os participantes daquela situação sentem algo, pensam algo, sabem que o outro está pensando e sentindo algo, mas não podem dizê-lo. Por exemplo, quando a gente sente vergonha alheia, a gente olha para o outro e diz, nesta situação eu sentiria muita vergonha. O mal-estar tem que ver com uma suspensão do futuro, uma incerteza quanto a para onde estamos indo. Isso é muito importante na produção e no tratamento do sofrimento. Isso tudo que está se passando comigo faz qual o horizonte, qual o futuro. Veja, quando a gente tem um nome para o futuro, a gente pode sofrer, mas esse sofrimento ele é tratado de um jeito. Quando a gente não tem, ele cria outro tipo de efeito. Qual a relação disso com a crise política brasileira? Quer dizer, a gente teve um momento em que boa parte da população experimentou uma espécie de suspensão das regras do jogo, de golpe, de descontinuidade institucional, de suspensão de como a gente estava vendo o futuro. Isso tanto do ponto de vista das leis, né, dos nossos representantes políticos, mas também do ponto de vista do projeto de Brasil, que durante uma geração, durante um bom tempo, foi construído, foi anunciado como o projeto de um Brasil melhor. Então, alguns sociólogos mostraram como uma parcela muito grande da população deixou a condição de ralé e se tornou pobre, e outra parcela muito importante da população deixou de estar pobre e passou a condição de classe média trabalhadora ou classe média ascendente. O que acontece quando a gente tem grandes movimentações sociais como essa? Dois tipos de coisas. Primeiro, a gente passa para um novo mundo. Portanto, a gente tem que resolver qual o tipo de relação ou de dívida que a gente tem com o mundo de onde a gente veio. O segundo problema, isso tem que ver com o nosso passado. O segundo problema é como é que eu vou ler o que aconteceu comigo. Por que eu consegui e meu amigo não conseguiu? Por que eu consegui e minha prima não conseguiu? Isso diz respeito a como eu estou me colocando em relação ao futuro. Por isso a psicanálise tem esse argumento, tem essa observação clínica de que o nosso sofrimento depende dos nossos ideais. Ideais muito, muito elevados, o sofrimento tende a aumentar. Ideais muito rebaixados, a gente se torna excessivamente tolerante ao sofrimento. Em comparação com você está nessa miséria porque o outro está na riqueza. Ou você está nessa miséria porque, bom, você não fez algo que podia ter tirado dela. Tudo bem? Bom,
o que acontece depois de um tempo em que o Brasil começa a sonhar com o futuro. Nós fomos desse ideal, né, dessa projeção possível de ascensão, para marcha a ré. O choque com os nossos ideais, com as nossas esperanças, produz o que a gente poderia chamar de uma espécie de curto-circuito na nossa experiência de sofrimento. E é isso que a gente viveu, assim, agudamente, no momento em que nós precisávamos, então, inventar uma nova narrativa para esta decepção. Né? Por que não deu certo? Por que aquilo que me foi prometido não foi entregue? Né? Nessa situação, a gente tem 4 respostas clássicas para isso. A gente pode dizer assim, não deu certo porque, de alguma maneira, o pacto que a gente tinha feito, o contrato que a gente tinha feito, não foi cumprido. Então, a suspensão do contrato, uma violação do contrato. Não deu certo, segundo a possibilidade, porque eu me perdi no caminho. Eu me alienei, eu esqueci do que eu queria. Eu fui subindo na vida e eu tinha um sonho, mas, de repente, eu fui esquecendo desse sonho porque eu fui tomando, assim, caminhos alternativos e paralelos. Terceira alternativa. O que aconteceu é que eu dissolvi as unidades simbólicas que me forneciam um pertencimento, uma experiência de pertencer a. Eu não me sinto mais dessa família, eu não me sinto mais dessa classe social, eu não me sinto mais dessa turma, desse bairro, seja lá o que for. Só que existe uma 4ª narrativa, mais simples, mais óbvia, mais penetrante do ponto de vista da imprensa e da opinião pública. Que é o seguinte, qual é a causa do meu mal-estar? Qual é a causa do meu sofrimento? O outro. Tem alguém que está a mais e que está roubando esse fragmento de felicidade que me pertence e que me foi prometido. E este outro, ele tem que ter uma face. E esse outro, ele tem que ter uma materialidade. Esse outro é uma posição que eu preciso criar para justificar por que as coisas não deram certo. Então, o que aconteceu? Em parte, isso a gente pode atribuir àqueles que deveriam zelar pelo tratamento social do conflito. Imprensa, intelectuais, artistas, todos aqueles que têm por missão organizar o conflito, têm por missão interpretar as partes, ajudar os elementos componentes do conflito a se auto-interpretarem, a se autocriticarem, a se auto-transformarem. Bom, nesse momento agudo, o que a gente viu foi quase que o contrário disso. A gente viu a emergência de inimigos. A gente viu a emergência de pessoas, tipos sociais, formas de vida, que são, então, alocados e convocados para serem o quê? Os responsáveis pelo mal-estar. No fundo, a gente tem uma teoria que é, ao mesmo tempo, psíquica, psicológica e política, que é o mal-estar depende do fato de que tem gente demais. Essa teoria, gente, é uma das teorias mais antigas com relação ao sofrimento. Né? Ela aparece, por exemplo, nas tragédias gregas. Já ouviram falar da ideia de bode? Eu estou de bode. O que quer dizer eu estou de bode? Eu estou com um mal-estar. O que é bode em grego? Tragos, de onde veio a ideia de tragédia. Eles interpretavam que quando havia um desequilíbrio dentro da cidade, é porque algo estava a mais. E então sacrificavam um bode. Colocavam um bode para fora da cidade. Essa teoria, né, remete à ideia de que a causa do sofrimento é um objeto intrusivo. É um objeto que está mais na polis. É um objeto que está mais na cidade. Que, portanto, tem que ser posto para fora. Né? No fundo, a crise política brasileira, ela se aproveitou de uma reversão de expectativas em grupos sociais importantes, e ela se aproveitou dessa concepção bastante assim simples e que nós não conseguimos rever, nós não conseguimos transformar, nós não conseguimos renarrativizar. Nós não conseguimos contar outra história, a não ser o problema são os esquerdopatas. O problema são os corruptos. O problema são as pessoas, e não a relação entre as pessoas. E não a forma como a gente trata os conflitos entre as pessoas. Isso é, portanto,
uma maneira de destinar e de nomear o mal-estar. Agora eu sei qual que é o mal-estar. O mal-estar é que tem esta pessoa que ela não devia existir no mundo, ou ela devia estar fora do meu mundo, né? E que acaba gerando afetos que são muito pouco transformativos, como a culpa, como a inveja, como a pena, como o ódio, que é o que a gente viu se desenvolver nos laços sociais contemporâneos da emergência da crise política brasileira. Agora, Christian Dunker responde a pergunta da colaboradora de Ópera Mundi, Luciana Tadeu. Em 2014, durante uma onda de protestos na Venezuela, lembro de ter lido nos jornais sobre aumentos de casos de ansiedade, medo e irritabilidade entre os venezuelanos. Essa tendência pode ser observada no Brasil a partir dos protestos de 2013? E como hoje a desilusão com a política leva a sintomas e a mudanças no comportamento do brasileiro na vida familiar, no âmbito do trabalho e socialmente? Situações de convulsão social, situações de anomia, situação de perda do horizonte político ou transformativo, elas incrementam, elas aumentam a nossa experiência com sintomas. Por quê? Porque nossos sintomas, seja depressão, seja o pânico, seja insônia, sejam os sintomas de ansiedade, elas são expressões do quê? De conflitos. Não há sintoma, isso foi a descoberta do Freud, mas que está bem consolidada, não há sintoma que não seja, na sua origem, um conflito. Como é que o conflito ele é vivido no começo? Ele é vivido como uma indecisão, como uma incerteza, como uma... estou entre duas coisas, estou entre dois desejos, estou entre duas exigências, ou dois valores, né? O que acontece quando a gente tem uma convulsão social, né? Os conflitos que já estão ali, que já estão sendo vividos, que já estão sendo tramitados, e eles são expostos a uma espécie de incremento, né? Então, o que acontece em situações de convulsão social? As minorias sofrem mais. Aqueles que estavam sendo oprimidos, eles são mais oprimidos. As relações marido, mulher, as relações chefe, empregado, as relações de poder, elas tensionam mais as relações, né? E, muito interessantemente, isso não gera sintomas na hora, né? Então, enquanto isso está acontecendo, o que acontece é que a gente pode sentir pior, a gente pode sentir um mal-estar, a gente pode sentir uma espécie de estresse, né? Mas isso, por si só, não cria sintomas. Isso cria situações de dificuldade. Isso cria situações em que a gente tem que reagir, que a gente tem que dar uma resposta a um incremento de conflito, incremento de tensão. Onde é que começam, então, a aparecer, de forma epidêmica, os sintomas? No segundo momento, né? No momento em que você percebe que aquele acontecimento não foi apenas um corte, mas que ele introduz uma nova ordem, que ele coloca você numa nova bolha temporal, né? E é um pouco isso que acontece, por exemplo, na Venezuela, mas que aconteceu recentemente no Brasil, numa cidade no Pará, chamada Altamira, onde se construiu uma usina hidrelétrica, a maior obra de infraestrutura no mundo durante a sua construção, que desalojou milhares de pessoas, ribeirinhos, habitantes das ilhas, que tiveram suas casas alagadas, né? O que aconteceu depois de alguns meses? Talvez um ano depois, que saíram do seu modo de vida e foram levados para cidades, foram levados para residências, casas, que, do ponto de vista do Estado, eram muito melhor equipadas do que aquelas casas simples nas ilhas, nos lugares assim sem saneamento básico e sem infraestrutura. Depois de um ano, a gente teve nessa cidade uma epidemia de sintomas, de sofrimentos, de um problema generalizado em termos de saúde mental. Por quê? Não é só porque mudar de vida é difícil, né? Abandonar aquele lugar e ir para outro é sempre complicado. É porque foram privadas essas pessoas, elas foram amputadas em relação aos recursos que elas tinham para lidar com situações como essas.
Ou seja, eles pegaram uma família e puseram uma pessoa da família aqui, outra pessoa da família lá, a terceira pessoa da família no outro extremo, sem que elas consigam viver juntas. O que acontece? Nessa situação, você não consegue tramitar, você não consegue enfrentar coletivamente aquele conflito, aquela contradição. Resultado, o sofrimento que não é tramitado, que não é reconhecido, que não é compartilhado, que não é simbolizado, ele se transforma numa outra coisa. E aí a gente tem os sintomas. Isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo na Venezuela, isso está acontecendo em qualquer situação na qual a gente tem, ao mesmo tempo, um corte, uma interrupção institucional, uma interrupção política e, ao mesmo tempo, um ataque aos meios naturais, vamos dizer assim, que a gente tem para enfrentar o sofrimento, que são os nossos laços, são os nossos códigos de pertencimento, que são as nossas narrativas, que são os nossos recursos psíquicos e também os nossos recursos sociais.